Olá pessoal, aqui nesse Papo de Doutor hoje com o Dr. Márcio Masashi Kadikawa, falando a respeito de particularidades da infecção urinária na mulher. Dr. Márcio ele é médico e ginecologista formado pela Universidade Federal de São Paulo e tem pós-graduação e especialização em uroginecologia e cirurgia vaginal. Então hoje, Dr. Márcio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Dr. Williams. Agradeço o convite da APSEM e é um prazer enorme falar sobre um tema de tanta relevância que é a infecção urinária na mulher. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a infecção urinária nesse público, né, na mulher, qual é a definição que eu teria sobre infecção urinária? Então, basicamente, infecção urinária é uma infecção bacteriana que acomete o trato urinário, principalmente o trato urinário baixo, que compreende a uretra e a bexiga, e que chamamos de cistite. E, porventura, pode acometer o trato urinário alto, levando a pielonefrite. Então, na verdade, o pessoal... Só para diferenciar, porque muitos falam assim, eu tô com cistite, Isso. ou eu tô com infecção urinária, são sinônimos. Exato, quando acomete só a bexiga, que a grande maioria dos casos, a cistite bacteriana acaba sendo similar à infecção urinária, em termos de termo. Para o trato genital baixo. Exato. Perfeito. Então, pessoal, porque a gente usa muito, fala, tô com cistite, aí quando alguém fala, tô com pielonefrite, a gente já começa a identificar um pouquinho a diferença. Exatamente. Né? E falando em diferença, doutor Márcio, tem diferenças significativas entre a infecção urinária no homem e na mulher? Tem uma diferença principal que é a frequência. Então, comumente a gente escuta falar que tem alguma irmã, alguma mãe, uma tia teve infecção urinária, mas dificilmente a gente ouve falar que o pai teve, o filho teve. Então, realmente, em termos de frequência, a infecção urinária é muito mais comum na mulher do que no homem, certo? Ao redor de 50% das mulheres vão apresentar um episódio de infecção urinária ao longo da sua vida, ao passo que no homem esse valor é abaixo de 10%. Então, realmente é muito mais frequente na mulher do que no homem. Ô, doutor Márcio, e quais são os sinais, sintomas que eu posso observar para pensar numa infecção urinária? Existe um estudo que correlaciona quadro clínico e o diagnóstico com o exame de urina. E um quadro clínico clássico, quando presente, ele detecta de 80% a 90% dos casos. Então, realmente, a queixa clínica é muito específica de uma cistite. Tá? Então, basicamente, a mulher pode relatar uma ardência para urinar, né, que chamamos de disúria. Ela pode urinar mais vezes do que de costume, né? Então, ela tem um aumento da frequência miccional. Ela pode apresentar dor em baixo ventre, tá? Eventualmente sangramento e um quadro que a gente chamamos de urgência, que ela precisa sair correndo para urinar quando der essa vontade. Apresentando esses sintomas na ausência de corrimento genital, muito provavelmente estamos diante de uma infecção urinária, uma cistite. E necessariamente com todos esses sintomas, se eu passo uma avaliação no profissional de saúde, eu posso iniciar o tratamento mesmo sem ter ainda o resultado de um exame Correto, de urina, né? Exatamente. Então, um quadro de cistite não complicada, uma cistite de episódio único, é possível fazer um tratamento empírico sem aguardar o exame de cultura de urina, que por vezes demora 2 a 3 dias. E isso pode atrasar até um tratamento mais precoce e trazer complicações. Então, é desejável iniciar o tratamento tendo a sintomatologia clássica. Mas quais fatores que são risco para a mulher desenvolver mais infecção urinária, então, do que o homem? Então, existe basicamente uma diferença anatômica que realmente justifica essa diferença. Então, a infecção urinária, as bactérias que causam ela são provenientes da flora fecal. Então, da flora intestinal baixa, da região do ânus. Essas bactérias, elas ascendem em direção à vagina e depois, posteriormente, ao canal da urina. Tá? A distância do ânus para o canal da urina, na mulher, é em torno de 4 a 5 centímetros. E no homem, essa distância é em torno de 8 a 12 centímetros. Então, a bactéria realmente ela precisa percorrer um caminho maior no homem em relação à mulher. E uma vez que está no canal da urina, essa bactéria ela tem que migrar pela uretra até chegar à bexiga. E o comprimento médio da uretra feminina é em torno de 5 centímetros. Ao passo que no homem é em torno de 15 a 20 centímetros. Então, é 3 a 4 vezes maior o comprimento no homem do que na mulher. Então, realmente, a bactéria tem que fazer um caminho muito mais longo no homem do que na mulher, e por isso justifica a maior incidência nas mulheres. Ou seja, esse caminho curto é um fator de risco maior para as mulheres, então. Exatamente. Bom, e quais cuidados eu posso ter para evitar ou prevenir a infecção urinária? Perfeito. Então, o mais importante é identificar fatores de risco para desenvolver uma infecção urinária.
Alguns fatores de risco são comuns para homens e mulheres. Então, a presença de diabetes gestacional descontrolado, cálculos renais, tumores renais, malformações renais, são fatores de riscos tanto para homens como para mulheres. Outros fatores de risco são exclusivos das mulheres, e é essa que a gente vai identificar. Então, a gente pode enumerar vários fatores de risco. Na pré-menopausa, a relação sexual está intimamente relacionada à incidência de infecção urinária. Tá? Então, um estudo bem interessante que mostra que mulheres que tiveram relação sexual 3 episódios na última semana, elas apresentam 3 vezes mais risco de desenvolver infecção urinária do que uma mulher que não teve relação sexual. E se ela tiver relação sexual diária durante uma semana, esse risco aumenta para 9 vezes. Então, a relação sexual é um fator de risco para a mulher. E isso acontece por quê? Porque o ato sexual facilita a ascensão da bactéria do ânus para a bexiga e cria microtraumas, também facilitando a ascensão. Tá? Outro fator de risco importante na mulher é relacionado a alguns métodos contraceptivos. Então, o uso de espermicida e diafragma é um fator de risco para desenvolver uma cistite. Por quê? Porque o espermicida ele altera a flora vaginal, tá? Facilitando o crescimento de bactérias uropatogênicas. Outro fator de risco importante é o estado menopausal. Tá? Então, a gente sabe que a menopausa ela leva a alterações na região genital, região urinária, e isso facilita um crescimento bacteriano. Tá? Então, o estrogênio é o principal hormônio da mulher. Na menopausa, o que acontece? Os ovários deixam de produzir esse hormônio. Tá? E o estrogênio promove um trofismo na mucosa vaginal. Então, a ausência dele deixa a vagina mais seca e mais fina. E com isso diminui a defesa da vagina contra as bactérias. Tá? E além disso, o estrogênio ele favorece o crescimento de bactérias que a gente considera benéficas da flora vaginal, tá? Que são os lactobacilos. Essas bactérias elas produzem um ácido lático e com isso tornam o pH da vagina mais ácido. Tá? E um pH mais ácido na vagina impede esse crescimento bacteriano. Tá? Então, uma mulher que está na menopausa, deixando de produzir estrogênio, favorece as infecções urinárias. Perfeito. E o senhor falou de métodos contraceptivos, Isso. né? O uso de preservativo tem alguma influência de prevenção maior, de evitar? Como que... Tá, o uso de camisinha, tanto masculina como feminina, não tem relação, tá? A não ser se há uma diminuição da lubrificação ou associação com o uso de espermicidas. Tá. Isso é muito bom, né? Para a gente lembrar a importância de prevenção sempre, Exato, né? E também previne outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis, então é sempre desejável o seu uso. Isso é importantíssimo a gente falar, né? Nós estamos aqui num bate-papo muito legal a respeito de infecção urinária, mas é importante lembrar sempre das outras infecções sexuais, certo? Perfeito. Muito bem, doutor. Me diga, quais os tratamentos que são possíveis? Eu já diagnostiquei uma infecção urinária. Quais são os tratamentos? E tem diferença nesses tratamentos para uma cistite, para uma mielonefrite? Como que eu conduzo isso? Então, normalmente o tratamento acaba sendo com uso de antibióticos, sendo uma infecção bacteriana, né? Vale uma ressalva aqui que até um tempo era possível comprar antibióticos na farmácia, sem receita médica. Então, você ia no balcão, né, relatava a sua queixa clínica e muitas vezes recebia um antibiótico não apropriado para o seu uso. Com isso, começou a criar resistência bacteriana a várias classes de antibióticos. Então, hoje em dia existem guidelines, que a gente fala, que são recomendações das sociedades para o uso específico de alguns antimicrobianos para realmente poder tratar de forma eficaz a infecção bacteriana. E esses antibióticos são via oral, tópico? Isso. Então, normalmente, para cistite bacteriana, a gente usa o antibiótico via oral, tá? Tem as opções de monodose hoje em dia, que é recomendado, ou antibióticos próprios para cistite, com duração de até uma semana. Agora, para um caso de pielonefrite, que é uma infecção mais grave, muitas vezes requer uma internação hospitalar, com uso de antibiótico endovenoso. Tá? Então, por isso que é importante, na verdade, detectar a cistite para justamente evitar que ela evolua para uma pielonefrite, que é um quadro mais grave. Então, eu acho que é importante também a gente pensar num diagnóstico precoce, né? Exatamente. Começa a ter algum sintoma, é importante a gente buscar um auxílio adequado com um profissional de saúde para identificar, não é isso, doutor Márcio? Perfeito. E aqui eu acho que vale um adendo, que é comentar de um grupo específico de pacientes que são as gestantes, né?
Então, a gestante realmente é um grande fator de risco para a infecção urinária, tá? Porque uma infecção urinária não tratada na gestação pode trazer consequências tanto para a mãe como para o feto, né? Então, uma gestante que não trata uma infecção urinária, uma cistite, ela tem um risco muito maior de evoluir para uma pielonefrite, certo? E uma infecção urinária não tratada na gestante aumenta o risco de prematuridade, seja entrar em um trabalho de parto prematuro, a bolsa das águas romperem, então tem um risco maior tanto para a mãe como para o bebê. Perfeito, é bom lembrar isso, né? Uma infecção urinária na gestante Exato. pode favorecer um parto prematuro, né? Antes da hora. Então, isso reforça a importância de um pré-natal adequado, né? Exatamente. E a gestante, ela pode não apresentar sintomas, né? Que a gente chama bacteriúria assintomática. Então, normalmente, quais são os sintomas clássicos de uma cistite? Então, a paciente pode relatar uma disúria, que é ardência para urinar. Ela pode apresentar sangramento na urina, aumento da frequência miccional, vontade inesperada de urinar. Esses sintomas podem não estar presentes numa gestante, pode ser totalmente assintomática. E a única forma de detectar é através do exame de urina, né? A cultura de urina. Então, rotineiramente, orientamos a coleta da cultura de urina durante o pré-natal, pelo menos a cada trimestre, para realmente detectar esses casos. E quem tem infecção urinária de repetição, assim, como que essa pessoa pode fazer para se prevenir? Então, a infecção urinária de repetição, a gente precisa identificar fatores de risco, certo? E existem várias medidas para evitar, na verdade, tá? Então, temos as medidas comportamentais, tá? Que indicamos para todas as pacientes, tá? Então, a primeira coisa é a ingesta adequada de líquidos, tá? Então, o ideal é uma pessoa sadia tomar ao redor de 2 litros de água por dia, tá? Então, a gente orienta a paciente a ter uma garrafinha d'água para controlar a quantidade de ingesta líquida, tá? Mas um método mais fácil de saber se você está ingerindo água em quantidade suficiente seria ver o aspecto da urina, né? Logo após urinar, você vê no vaso a cor da urina. Se ela estiver muito concentrada, muito amarelada, até com odor, significa que você está tomando pouca água, certo? Então, uma urina de cor adequada seria aquela que é levemente tingido de amarelo, tá? Então, significa que você está tomando água em quantidade suficiente, tá? E não adianta tomar água se não esvazia, né? Então, segurar a urina também é prejudicial e aumenta o risco de infecção urinária, tá? Então, a gente sabe que o fato de você urinar, ele tem um efeito como se fosse uma descarga de vaso sanitário. Então, aquelas bactérias que estão na parede da bexiga, da uretra, elas são varridas, tá? Durante a micção, tá? E tem aquele ditado, né, que água parada cria bicho. Na bexiga acontece a mesma coisa, né? Então, a estase de urina na bexiga, ela favorece o crescimento bacteriano, tá? E o que acontece? Como a bexiga é um músculo, né? Então, à medida que ela enche, ela distende. Se ela está muito cheia e com uma distensão excessiva, ela perde essa capacidade de contração, tá? Então, uma paciente que segura muita urina, ela consegue não esvaziá-la de forma completa. Então, sobra a urina, mesmo após a micção, tá? E essa estase de urina na bexiga, que é o resíduo, também favorece o crescimento bacteriano, tá? Uma outra medida que a gente orienta é uma higiene íntima adequada, tá? Nem em excesso, tá? Nem em falta, tá? O excesso de higiene também é prejudicial, uma vez que ele retira as bactérias protetoras da vagina, tá? Lembrar de fazer a higiene sempre de frente para trás, né? Para evitar a migração das bactérias do ânus para a vagina, tá? E uma outra medida importante é em relação à troca do absorvente, né? Então, a mulher que está no período menstrual precisa prestar atenção nas trocas periódicas, né? Do absorvente, mesmo interno, tá? Então, é adequado ela trocar a cada 4 horas, tá? Ou sempre que sujar, sempre precisa de uma higiene íntima, tá? Como a relação sexual acaba sendo um fator de risco, então também orientamos manter uma lubrificação adequada. Então, mulheres que não têm uma lubrificação boa, usar um lubrificante íntimo, um hidratante vaginal, tá? Para minimizar esses traumas vaginais, tá? E realizar micção pré e pós o ato sexual. Também diminui o risco de infecção urinária, correto? Para a mulher que está na pós-menopausa, que já não tem o hormônio, o estrogênio, em alguns casos podemos indicar a sua reposição local, tá? Na forma de cremes vaginais, tá? Isso vai reestruturar a sua flora vaginal, vai melhorar o pH vaginal, tornando-o mais ácido, tá? E dificulta os quadros de infecção urinária, certo?
Então, esses cuidados, na verdade, não são só para quem tem infecção de repetição. Exato. Toda mulher pode e deve Com tomar esses certeza, cuidados. Exatamente. E só para eu pegar um gancho aí que o senhor falou a respeito dos absorventes, né? Então a gente tem aí o público jovem também acompanhando o Papo de Doutor. Aquelas meninas que começam a menstruar, estão nos primeiros episódios ainda. É muito importante desde o início ela já aprender a lidar com o próprio Exato. corpo e as trocas frequentes e Isso. atenção à higiene, não é isso? Exatamente. Muitas mulheres com uso de anticoncepcional têm um fluxo menstrual baixo, diminuído. E pelo dia a dia, pela correria do dia a dia, acaba esquecendo essa troca, né? E o absorvente em si também facilita essa migração da bactéria do ânus para a vagina. Então, sempre prestar atenção nessa periodização da troca. Doutor Márcio, existem algum tratamento medicamentoso para as infecções urinárias de repetição? Sim, existe. Saiu uma atualização recente na Sociedade Europeia e Latino-Americana acerca do uso de medicamentos para prevenir a infecção urinária de repetição, tá? Então, é possível utilizar antibióticos em baixa dose, seja ela de uso diário, né, ou pós-relação sexual, tá, durante um período de 6 a 12 meses, tá? Existe um composto que seria um lisado de bactérias, tá? A principal bactéria que causa a infecção urinária é a Escherichia coli, em 80% dos casos. Então, existe um composto atualmente no mercado, inclusive no nosso mercado, que tem um pool de bactérias dessa classe e a pessoa ingere na forma de via oral, tá? Essa ingestão vai produzir imunoglobulinas contra essas bactérias e pode prevenir realmente os quadros de infecção urinária de repetição. Então, acaba sendo essas duas classes de medicações para prevenção. As imunoglobulinas que ele produz são células que vão defender esse ambiente contra a infecção. Elas são produzidas inicialmente no intestino, mas há essa migração para a mucosa da bexiga e uma vez que a bactéria ela acende a bexiga, esses anticorpos imunoglobulinas acabam combatendo, diminuindo a incidência de infecção urinária. Perfeito. Bom, então, pessoal, lembrando aqui alguns cuidados muito importantes que o doutor explicou, deixou aqui para vocês nesse nosso papo, lembrando da ingesta de líquido, da higiene adequada. Mas, doutor, eu queria agradecer muito o senhor, sua participação e queria suas considerações finais para o nosso público. Agradeço de novo, novamente, doutor Williams, agradeço o convite da APSEM. E acho que a mensagem importante é dizer que a infecção urinária é muito frequente na mulher, né? Como foi dito, 50% das mulheres vão apresentar um episódio ao longo da sua vida. Tentar identificar esses fatores de risco, né? Você pode apresentar algum deles, né? E tentar retirá-lo, minimizar. E, uma vez detectada a infecção, realizar o tratamento, né? E realizar as medidas preventivas. Muito bom, doutor Márcio, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela participação, acompanhando aqui. Então lembre-se, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado das próximos Papo de Doutor que estarão aí para você. Mas não se esqueça, você também pode ouvir esse Papo de Doutor no nosso podcast. Até o próximo.